Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Saudades de vocês, saudades aqui do trabalho, né? Mais uma vez, e hoje no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, um meio ambiente aí cada vez numa situação mais crítica, né? Um dia para a gente procurar refletir sobre as nossas vidas nas cidades, né? O Comitê Popular de Luta Conceição Fontana e o Partido dos Trabalhadores está aqui mais uma vez a gente fazendo esse trabalho de reflexão. E hoje a gente está aqui com o Guilherme, né, Guilherme? Sim. Muito prazer estar aqui com você. Obrigado, muito agradeço legal. também a oportunidade de falar, de estar aqui. Legal. Guilherme, queria que você começasse se apresentando e na sua apresentação você trouxesse já um pouquinho para a gente. Como é que essa história de meio ambiente chega na sua vida? Então, me chamo Guilherme, né, Salles de Campos, sou socorrense, moro aqui há 30 anos, porque eu saí jovem, saí recém-nascido de Socorro, fui para Limeira, depois São Paulo, e esse ano faz 30 anos que eu voltei para Socorro. E uma das coisas que eu voltei para Socorro foi justamente que eu sempre tive um amor muito grande pela cidade e estava vendo que estava tendo uma deteriorização da cidade, assim, em sentido tanto da questão do patrimônio histórico, né, como também no meio ambiente. Então eu sou precursor da questão da preservação realmente do patrimônio histórico da cidade. Então eu fui a pessoa que fez a primeira catalogação. Eu criei o Conselho do Patrimônio Histórico aqui junto com o companheiro Zé Joaquim, que é brilhante, que foi sempre um apoio muito grande e fundamental, assim, porque o Zé é muito culto, muito inteligente. Então bolamos legislação, isso com a ajuda do Condefá paulistano também, que tem um respeito muito grande pelo meu trabalho. E eu vim para Socorro fazendo o projeto do cinema realmente, né? Então, através do projeto do cinema, que fazia anos estava fechado, da reativação do cinema, e aí eu vim, começou a aparecer os outros trabalhos e acabei ficando na cidade. E aí, nesse transcorrer da questão do patrimônio, a questão do meio ambiente é totalmente interligada, né? E aí junto a outros companheiros aqui da cidade, o Marcos Lomônico, a Celi, acabou originando também o Grupo Ecológico GEA, que foi a primeira ONG de Socorro, né? Foi a primeira ONG ambiental, e na época você imagina isso, deixa eu ver mais ou menos que ano que foi, acho que deve ter sido 94, 95, ou um pouquinho mais. 30 anos aí. 30 anos, 30 anos. E era um barato, assim, né? Por isso que a gente tem que ter fé no futuro, porque as coisas vão mudando e tudo é uma questão cultural, realmente, né? A ignorância, quando fala ignorante, parece uma coisa pejorativa. Não, o ignorante ele ignora, vem de ignorar. A partir do momento que ele sabe ou ele tem acesso àquele tipo de informação, ele já começa a pensar. Então, um exemplo rápido, assim, né? O Grupo Ecológico na época era motivo de piada, né? Assim, tipo, os ecochatos, o povo da Eva. Então, eles associavam, né, essa coisa que até hoje voltou. Até hoje, né? Pós-bolsonarismo, essa idiotice de é comunista, é maconheiro, é não sei o quê. Então, assim, daí vem essa questão das pautas de costume para defender realmente esse racionalismo, né? Assim, essa coisa tacanha, né? Porque sempre assim, meio ambiente, patrimônio, cultura, diversidade é coisa de comunista, é coisa desocupada, é coisa de gay, é coisa de não sei o quê. Justamente para manter os privilégios dessas castas que culturalmente também não tem culpa, assim, entre aspas, porque também foram criados nesse ambiente escravocrata, de desprezo pelo negro, pelo pobre. Então tem essa mentalidade também. Por isso que tudo é cultural, tudo
a famosa origem de classe, né? Que parece às vezes uma coisa preconceituosa. Não, origem de classe é onde você originou, né? Qual foi o conhecimento que você teve? Como que foi o processo ali da sua família ou do seu meio de aprendizado? Agora, Guilherme, uma questão importante, você fala, né, há 30 anos atrás, que foi criada a GEA. O que levou vocês a criarem, né, uma ONG? Porque geralmente, né, vinha muito da organização da sociedade, exatamente porque tinham problemas muito graves. Sim, sim. E era a única forma da gente conseguir uma pauta progressista, né, se organizando em associação, ONG, enfim. Por que vocês decidiram isso? Então, a decisão ocorreu realmente de, primeiro assim, sempre ser entusiastas do meio ambiente, de já pesquisar isso, já ler, já ter essa noção, né? Teve a Eco 92, né, no Rio. Então já vinha numa escalada. E Socorro tinha muitos problemas, apesar que assim, a cidade era bem menor. Hoje acho que tem muito mais questões ambientais graves, mas as soluções também são mais bem aparelhadas. Então, um exemplo para te dar. Está seco o ar, né? Dá uma... Onde é hoje o parque municipal, que é atrás da feirinha, que por sinal também é uma criação minha, também muita gente não sabe na cidade, aquilo ia ser um estacionamento. Né? E aí na época a Marisa era prefeita, eu falei com ela, falei, Marisa, vamos fazer um parque. Ela falou, vamos. Ela topou no ato. Então é muito legal isso, que eu falo essa coisa assim acabei desviando o assunto, mas assim, uma palavra às vezes que você fala, ou uma colocação que você coloca, o gestor, ou político, ou empresário fala, pô, por que eu não pensei nisso antes? E hoje está lá, é um sucesso. E para você ter uma ideia, aquele lugar era o lixão de Socorro. Isso nos anos 90. Então todo o lixo sanitário de Socorro era levado lá e queimado, a céu aberto. Você vê assim, em questão de escala, hoje é uma área super urbanizada. Na época já era uma coisa mais retirada, mas era o tecido urbano. Então, isso foi uma das questões. A questão do esgoto, né, de pleitear junto à Sabesp a estação de tratamento. O Marcos Lomônico foi fundamental nesse processo todo, que ele que criou o aterro municipal ali indo para Bragança, né, que não tinha. Então, assim, teve várias conquistas. E aí, na esteira do GEA, foram surgindo, alguns anos depois, outras ONGs também. Que eu acho que na sequência foi o projeto do Rio, Piracema. E na sequência, os jovens maravilhosos, Tiago, Ana Paula, Chese, que fundaram o Copaíba, que hoje é esse esplendor de ONG, né, cara? Eu tenho um orgulho do Copaíba. Eu falo, meu Deus, que é isso? Nós temos, né? A garra deles, a técnica, a organização. Só um parênteses. É fabuloso. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que deixar marcado aqui, porque isto é Socorro. Sim. Copaíba é uma construção de Socorro. Piracema, GEA. Então, porque as pessoas acham que o que é de Socorro é aquilo que geralmente a elite faz. Sim. Não. Isso é um produto de Socorro. Guilherme, uma questão. Eu estava lembrando agora, né, que eu fui professor também na área de gestão ambiental, sustentabilidade, para administradores. E eu lembro que, né, a gente já tinha uma discussão. Havia uma discussão desde o final dos anos 60 com o Clube de Roma, que era converter a dívida dos países do terceiro mundo em crédito para a já deteriorada situação ambiental. Tudo bem, todo mundo só vai conhecer. Depois teve, em 1972, a Conferência de Alma Ata e tal, e em 92.
Mas quando chega a Rio 92, eu achei muito bacana isso que você pontuou, que são esses problemas imensos que mesmo a cidade onde está lá o lema, onde ainda se vive, né? Tinha um monte de problemas ali acumulados bem historicamente, graves, né? Bem graves. Como é que você vê hoje Socorro do ponto de vista destes problemas? O que melhorou, o que piorou, o que continua na mesma? Eu acho que assim, teve conquistas muito importantes, né? A começar pelo aterro sanitário, que eu não sei até hoje se ele já não está chegando no limite, mas foi uma coisa muito importante. O que eu tive de informação parece... A coleta, o reciclável é muito forte aqui na cidade, né? Tem aquela associação, a Corinova, que é super bacana, que a Ana dá uma força grande para eles também. O tratamento de esgoto, né, que eu já falei. Eu acho que as políticas têm uma consciência muito maior do que quando a gente começou, tanto na questão de patrimônio, a questão de meio ambiente. Então isso hoje é muito mais claro, né? Mas eu acho que assim, uma das coisas que agravou foi realmente a expansão urbana, né? Impermeabilização do solo. Eu costumo dizer que Socorro a gente faz muito próximo de São Paulo, então a gente tem influência, né? Até vou retirar o que eu costumo dizer. É um fato isso, é a macrometrópole paulista, que começa no Vale do Paraíba, uma mancha contínua, pega São Paulo, a metrópole de São Paulo, a grande São Paulo, desce para o litoral, né, Baixada Santista, e pega o eixo da Anhanguera, Campinas, Americana, Limeira, vai até Piracicaba. Essa é a macrometrópole paulista. Tem, acho que hoje deve ter mais, tem aproximadamente 33, 34 milhões de habitantes, essa região metropolitana contínua. E nós estamos dentro dessa região metropolitana contínua. A gente está a 130 quilômetros de São Paulo, do centro de São Paulo, e 130 também do centro de Campinas. Ou seja, a gente é abraçada por essa macrometrópole paulista de 30 e tantos milhões de pessoas. Então a gente tem uma pressão urbana muito forte, porque se Socorro fosse uma cidade a 400, 500 quilômetros da capital. Então as demandas especulativas seriam infinitamente menores. Então acho que hoje um dos grandes problemas de Socorro realmente, que para a cabeça do liberal ou do defensor do progresso, né, o progresso deturpado um pouco, que essa hipervalorização da terra, por a gente estar muito próximo dessa região hiperpopulosa, que a pessoa pode até ir e voltar no mesmo dia. Então acho que tem uma pressão sobre o solo urbano de Socorro e rural muito grande, especulativo. Tanto que você veja o preço dos imóveis de Socorro é muito mais caro do que das cidades da região ou de outras cidades até do interior maiores. Então eu vejo, a gente tem que ter uma política urbana e até uma revisão de plano diretor para segurar essa zona rural, que essa aqui é a nossa qualidade. Eu não estou querendo ser aqui um purista, conservador no sentido de conservar, de congelar aquilo, né? Vamos deixar tudo intocável, que isso não existe, isso é uma utopia e também não tem sentido. Porque uma cidade é um organismo vivo, mas assim, de como que a gente vai ocupar esse solo, né? Seria permitindo loteamentos de luxo, que tem uma densidade demográfica baixíssima e ocupa uma área enorme e gera um impacto grande ambiental, porque tudo bem, vai reflorestar, mas gera, porque a impermeabilização do solo, corta-se vegetação nativa, mas depois planta, então sempre tem uma perda, né? E o impacto também, que fazem os empreendimentos como se fossem ilhas. Como você chega lá? Tem aquela estradinha. Se investe, tem contrapartida? Não. Aí fica para o público assumir essa questão, né?
Então aí a população é prejudicada, porque ela que paga, o lucro é privado, mas o prejuízo, os encargos são socializados. É interessante esse socialismo ao avesso, né? Que os neoliberais pregam, né? Assim, é o socialismo para os ricos. Que nem o governador de São Paulo agora, que tirou esse ICMS para as igrejas evangélicas importarem automóveis. Bens de luxo. Isso é surreal um negócio desse. Aí a pessoa se indigna com Bolsa Família, com qualquer tipo de subsídio social nesse país tão miserável. Então eu acho tão engraçado isso. E eu vejo essa questão assim, voltando à questão ambiental, eu acho que a grande ameaça para a cidade hoje é isso. Então melhor seria adensar realmente o tecido urbano, que já tem uma infraestrutura pronta e um impacto ambiental, isso lógico, dentro de lógicas também, não é? Vamos liberar geral, construir tipo Balneário Camboriú, aquele desastre urbano, né? Que é uma tragédia aquilo. Mas assim, de fazer uma urbanização, adensar as áreas já estabelecidas, e melhorar, né, a permeabilidade dessas áreas, melhorar as calçadas, melhorar a arborização. Porque se fala muito em meio ambiente, mas o meio ambiente urbano aqui em Socorro é horrível. A cidade não tem arborização. Não. É uma ilha de calor, uma cidade pequena que tem veja a Rua 13, ela parece um estacionamento. O ser humano fica tudo socado numas calçadinhas e aquela área super nobre para o automóvel, esse é o fim da picada. A cidade tem que ser das pessoas. Eu falo isso porque eu já viajei muito, já fui muito para a Europa e vejo o urbanismo que tem na Europa hoje, que também é recente. Tá? O pessoal vê a Europa hoje linda com seus calçadões, mas é recente também, porque a Europa vivenciou o que a gente vive hoje. Só que nos anos 60, até os anos 80, 90, as praças europeias, o Terreiro do Paço em Lisboa, eram grandes estacionamentos. Mesmo Milão, o Duomo de Milão, a praça na frente era um monte de carro parado. Então eles passaram por isso também. Só que aqui hoje a gente tem a possibilidade de pesquisar, ou mesmo ir lá ver, que isso não é mais compatível hoje você destinar um espaço muito grande para o automóvel e de entretenimento da população. Isso. Então é uma cidade que ela tem uma qualidade de vida péssima, assim, eu acho, no sentido de as pessoas não andam porque as calçadas são horríveis, tem que ficar olhando para o chão, senão você cai e quebra a cara, né? São quentes. Então, assim, era uma cidade que era para as pessoas andarem mais. Então essa questão do meio ambiente é muito ampla, e do urbanismo e do patrimônio histórico, porque envolve tudo. Envolve até saúde pública. Sim. Né? Uma cidade que as pessoas andam mais e que tem um microclima legal, ruas arborizadas. Então eu acho que assim, a discussão agora seria assim: vamos chegar no século XXI, Socorro, que ainda você está no século XIX, XX, né? Porque ainda a cidade está parada. Sim, bastante parada. Ela não adentrou no século XXI ainda. Então, uma questão bem legal que a gente tem que destacar, principalmente eu acho que para a população rural também, que quando a gente fala de meio ambiente, todo mundo já entende que é coisa de verde, de animalzinho e desqualifica, né? Sim. O próprio cuidado com de os atraso, animais, né? atraso. Também falam que é coisa de verde. E hoje faz uma grande confusão entre meio ambiente e agronegócio. Sim. Que é verde a plantinha, então, né? Estou brincando, caricaturando, mas tem uma noção muito frágil. E na realidade o foco do meio ambiente são as pessoas, somos nós que somos parte da natureza, nós não estamos separados. Quando você falou das cidades europeias, né? Aqui no Brasil, acho que veio chegando no final dos anos 80, mas com a redemocratização, sobretudo nos anos 90, esta figura chamada plano diretor. Né? E o plano diretor das cidades tinha um elemento fortíssimo, e isso veio com a Constituição de 88, que era a participação e o controle social sobre as cidades, porque quem tem que discutir para onde vai a cidade?
as pessoas que nela vivem. Sim. Né? Não são os grupos econômicos que dominam, né? O plano diretor de socorro, acho que levou um tempo, né? Só veio a primeira versão dele em 2006, depois uma primeira revisão em 2016 e agora 2026 uma nova revisão. Naquela época, você lembra de alguma coisa em 2006? Não sei se você estava aqui também. É até anterior a isso. Eu participei também da confecção do plano diretor, que foi também dentro do GEA. O GEA era muito interessante, porque a gente, como era única, a gente dava tiro para tudo quanto é lado. De patrimônio histórico, de planejamento urbano, de plano diretor. E eu ajudei muito também no plano diretor, teve a Associação dos Engenheiros Arquitetos, veio uma... Porque não tinha plano diretor, tem um código de posturas da cidade que regia, mas era assim, você fazia o que você quisesse. Tanto aquele prédio enorme no morro ali, né, que hoje você olha esteticamente, até esquisito, que eram para ser dois, ainda bem que só saiu um, que ia ser uma parede, né? Então não tinha essa noção nenhuma de planejamento urbano, porque não era obrigatório ter plano diretor. Eu acho que a partir, é final dos anos 90, viu? Teve a obrigatoriedade de planos diretores para a cidade acima de 30 mil habitantes. Então foi uma conquista grande também para Socorro, que não tinha nada. E hoje precisa ser atualizado também. Mas o duro é isso, que da mesma maneira, eu participei na época, mas eu fui muito desclassificado, assim, porque falava, você não é nada, você não é engenheiro, você não é arquiteto. Só que assim, eu tinha uma preocupação muito mais legítima e técnica do que os ditos engenheiros, arquitetos, que estavam mais interessados em fazer algo com características atendendo ao mercado do que outra coisa. E até hoje no Brasil é assim, você tem uma dificuldade muito grande. Mesmo o plano diretor, todas as vezes que teve modificações ou algum tipo de mobilização era com interesse de mudar algum tipo de gabarito ou de denominação de uma determinada área, para atender um determinado empreendimento. Então o plano diretor como que é? A modificação dele é conforme a necessidade do que aquele empreendedor quer fazer. Então essa mentalidade tem que mudar. Veja o Sul, a tragédia que foi. A Van, por exemplo, o mega empresário idolatrado pela direita como grande provedor da humanidade. O cara, a maioria das lojas dele é em app. Exatamente. Ele chegava na cidade, comprava câmera, comprava tudo, desmatava tudo e punha aquela loja enorme de bugiganga da China, com aquela estátua da Liberdade. Então isso tem que mudar. Que é uma contradição, estátua da Liberdade e bugiganga da China. Da China, não, é tudo uma confusão intelectual, moral, absurda. Sim. Agora, e assim, eles têm um discurso que leva a sociedade que é oprimida, que é interessante a gente falar essa questão da opressão no Brasil, que parece coisa também, discurso de comunista, de leninista, porque tem uma opressão muito grande. E aí eles levam esse discurso empreendedor, progressista, e fazem os oprimidos acreditar nisso. Que vai gerar emprego. Que vai gerar um não sei o quê. Que vai gerar... Vai trazer renda para a cidade. Vai trazer renda. Com essa coisa da privatização das praias, que é coisa de miliciano isso. Sim. Né? Vai trazer vantagem para quem? Então, eu vou pegar essa pergunta importante e vou pedir para você problematizar um pouco, né, a gente questionar aqui a questão do Rio do Peixe. Sim. Né? Na tua visão, quais os problemas hoje que você vê na bacia, na realidade, em que o Rio do Peixe está mergulhado? Olha, talvez eu não domine isso com tanta profundeza, né? Mas assim, o que eu vejo é mais de percepção, de intuição.
Eu acho que são realmente a questão das lavanderias em Munhoz, né? Sim. Desculpe, nem a decisão do Ministério Público conseguiu fazer parar isso, mas também ninguém mais fiscaliza. Sim. Fecha parênteses. E o agro, né? Assim, o agronegócio, porque é um agronegócio, a batata, né? A poluição realmente, né? Então, primeiro eu acho que deveria ter um diagnóstico, né? O que seria esse diagnóstico? Fazer a análise dessa água em diversos trechos. Até para você ver questão de contaminação metais, porque Socorro tem um índice alto de câncer. Sim. Né? Então você está vendo como está tudo interligado, né? Então, e aí vem esse discurso, né? É sempre assim, querendo justificar, o capital querendo justificar as mazelas que tem. Que eu não sou contra a produção, não sou contra nada, eu acho que tem que ter técnica. Eu sou um admirador, eu sou apaixonado pela ciência, eu sou apaixonado pela técnica. Eu acho que isso é fundamental. Que talvez uma das características do atraso da sociedade brasileira é isso, que até a elite ela tem um nível intelectual reduzido. E talvez até tutoriado por essa formação realmente extrativista, né? Porque a gente tem essa característica de extrativismo, né? De extrair a madeira, extrair o metal, extrair a soja, extrair a carne, e não ter uma preocupação com a população, né? Então isso eu sou bem socialista nesse aspecto, que as pessoas elas usam socialismo às vezes até como ofensa, elas não sabem nem o sentido que a palavra socialista tem, que é a questão do igualitário, do social, Então acho que a questão do rio, né, voltando ao rio, né, que está tudo entrelaçado aí, eu acho que essa questão realmente, acho que a primeira coisa seria um diagnóstico, fazer um diagnóstico realmente, porque se fala muito, tem uma espuminha, mas sei lá, às vezes faz um levantamento e aquilo não é tão nocivo, não sei, mas além não estou defendendo nada, sim, mas além da poluição, a gente ocupação percebe também, isso. A questão assim de tinha que determinadas áreas tinham que ser públicas ou ter o acesso público, porque é meu o rio, né? Mas tem uma área ali que ainda dizem que é da Marinha, não sei como, mas eu acho que deveria ter mais parques públicos, ou pelo menos uma área que a prefeitura comprasse para ser uma área pública gratuita. Sim. É interessante, das conversas que a gente tem escutado, né, e conversado com as pessoas também nas ruas, tem a questão da poluição, etc., mas tem, sobretudo, a questão do rio na parte urbana. Sim. E a gente teve aí, ainda está por se esclarecer, se justificar, né, umas intervenções em função, não sei, de algum caso de urgência, da limpeza do rio, depois da última enchente. Então, fica tudo muito confuso também. Assim, o que está acontecendo com o rio na parte urbana? Eu acho que assim, primeiramente, uma coisa que me chama muita atenção há anos, assim, eu que gosto muito do urbanismo, e como te falei, já viajei bastante, já vi muito exemplo legal assim, de utilização do rio na área urbana, né? A primeira coisa que me chama a atenção em Socorro é que o rio, a cidade dá as costas para o rio, né? Então você tem a rua principal, por exemplo, que você andou 30 metros, você está no rio, né? E não se sabe, então o rio ele já não tem, na zona rural ele tem um status como uma coisa interessante para a cidade, para o turismo. Mas na zona urbana ele é totalmente esquecido, assim, parece um limbo, assim. E eu ando bastante, eu gosto de andar, porque eu acho que assim, o que é legal das pessoas andarem é que elas têm uma outra relação com a cidade, assim, de percepção, né, do que uma sociedade motorizada. Sim. Que só anda de carro. Ele não vê os detalhes, eles não veem as coisas. Então até convido as pessoas a saírem para a gente pode até fazer um passeio dia junto para fazer essas análises. Tanto aqui perto da minha casa, as casas são praticamente
dentro do rio, né? Assim, isso é lógico, é uma urbanização antiga, mas aqui ainda é mais recente, é uma coisa talvez final dos anos 80. Então, assim, o rio foi estrangulado também, né? E assim, a não utilização dele, tanto como meio de transporte, pode ter transporte fluvial também, como lazer, como... Então, eu acho que a zona urbana deveria olhar mais para o rio como parte integrante, e até turisticamente, comercialmente, tudo. E voltando a essa questão que eu acho assim muito maluca, porque é de um empirismo total, assim, a questão da limpeza do rio. O que eles limparam? As margens. Uhum. Tiraram toda a vegetação de proteção. Limpeza. Limpeza não, aquilo você não consegue fazer isso pela lei ambiental. Vai eu limpar a beira do meu rio aqui fazer isso? Toma uma multa. Uhum. Deixaram até o solo exposto. Se der uma tempestade forte, vai dar um assoreamento no rio. Então aquilo eu achei eu não estou nem criticando e nem passando pano, mas é um amadorismo, aquilo, um empirismo, que uma criança tem essa percepção de olhar e ver que aquilo vai virar um mar de lama ali, que aquilo vai causar um assoreamento. Tinha que ser feita a limpeza dentro do rio. Parece até o discurso daquele vereador de Caxias do Sul, que tiraram as árvores, porque a árvore desce... E provoca o deslizamento. Então é uma mentalidade assim de tipo... dos anos 60, assim. Que quando se canalizavam os rios, né? Ah, não, vamos endireitar que a água corre mais rápido. Então é um purismo juntado com uma ignorância, uma coisa assim que me estarrece muito, assim, eu me choco com isso. Que eu acho que o poder público ele tem que se pautar mais pela técnica. E hoje é fácil, né? Sim. Mesmo se você tem dúvida, faça uma pesquisa antes, entra no Google, tem um monte de coisa de solução interessante. E não mostrar serviço, põe as máquinas lá e... né? E o fundo do rio? E o fundo do rio? Não seria então uma dragagem o mais indicado? Né? Que deve ter muito lixo. Então, assim, falta técnica, falta ciência, falta sabedoria. Eu concordo com você, mas eu acho que também falta uma questão que é a participação social. Sim, sim. Porque, na realidade, eu percebo que aqui na cidade nós temos pessoas valiosíssimas do ponto de vista do conhecimento, da técnica, da ciência, que discutem, que contribuem, mas quais são os espaços de escuta? Sim. E mesmo assim, quando você tem espaço de escuta, ele é muito assim, olha, a gente só está aqui ouvindo vocês, mas a gente vai fazer isso aqui que a gente quer. Eu acho que a gente tem uma crise, acho que é mundial isso, uma crise de representatividade. Sim, concordo. Né? A democracia ela está realmente num limite que não sabe para onde que vai. Veja o avanço dessa extrema-direita boçalia, que só fala tragédia, uma coisa absurda. Eu falo que não é uma questão partidária, você criticar a extrema-direita não é partidário. Eu odeio essa com é polarização. Não existe polarização com uma coisa extrema daquela. Polarização são coisas que são relativamente parecidas, né? E ali não tem. Então, assim, não tem representatividade, porque é muito, a questão do poder é muito personalista. Eu acho que quem detém o poder, tem um cargo público, ele deveria escutar mais, que facilita tanto. Eu vejo na minha profissão, eu adoro quando o pedreiro dá uma sugestão, o dono da casa, ou uma pessoa chega. É incrível isso, você ter opiniões diferentes. Sim. Né? Que às vezes você está pensando uma coisa e chega a pessoa fala puta, que incrível isso. Agora... Então, eu acho que assim, mas cabe ao gestor público, que ele tem poder, ele domina realmente até o debate político e público, ele tem que ter uma cabeça boa. Por isso que é importante essa questão das eleições. Tanto um vereador como um prefeito,
ele deveria ser uma das melhores pessoas ali da cidade no sentido de conexão. Sim. Né? Agora, tem uma coisa importante, só para a gente ir encerrando, que é assim, é gestor público, não é o dono da cidade. Sim, hoje em dia as pessoas colocam as suas candidaturas em quaisquer níveis, como se assim, não, essa cidade aqui vai ser minha. Mas né? Antônio, é a questão que eu te falei ainda. Eu acho que uma das grandes discussões que o Brasil tem que ter é com a sua questão histórica realmente, no sentido desse comportamento colonial que ainda tem no país, né? Escravocrata, do poder ser uma coisa muito autoritária. Então passa por tudo, desde da ditadura militar, então essas coisas a gente tem que discutir. Porque o poder para as pessoas, elas são humildes e sociais até a eleição. A partir do momento que elas ganharam, elas viram os reis. E aí elas são inatingíveis. Tanto você vê muito político quando é criticado, tem um puta do chilique, como se ele fosse uma divindade. Né? É maluco isso. Até eu costumo dizer assim, você vê um jovem, vamos usar um termo assim, imbecil ou desinformado, você fala, puta, beleza, ele vai crescer, vai aprender outras coisas. Mas você vê um adulto, ou uma pessoa madura já e que tem uma idiotice, isso é um caso perdido, e às vezes acontece isso também. Sim. E até você é um psicólogo, um psicanalista, tem outros fatores também que permeiam essa personalidade narcísica que um político sempre tem, né? E que às vezes isso dá efeitos também nefastos, né? na discussão, com na certeza. participação popular. Esse é um capítulo à parte. É muito amplo. Né? É amplo, mas é fundamental para a política. Então, Guilherme, muito boa as suas considerações, as questões, que eu acho que ficam aí também para posteriores conversas nossas, já fica o convite, porque é uma situação delicada, a questão ambiental. E como nós já estamos encerrando, chegando aqui nosso tempo, eu queria que você trouxesse um pouco suas considerações, seu recado, né, para quem vai nos assistir. Eu acho importante aí que as eleições estão se aproximando, né? Das pessoas pensarem bem em quem elas vão votar, como votar, o que ela pensa do candidato ou da candidata, né, que eles vão escolher, que é uma chance de mudança realmente, né? Então as eleições elas proporcionam isso. E o principal, a Câmara de Vereadores, que é muito importante, né? O Legislativo é fundamental nesse processo. Veja a situação hoje que a gente vive nas câmaras, nos congressos, né? Então, pedir a todos aí que vão acompanhando aí os debates, as entrevistas, né? E abrindo a cabeça para novas possibilidades, para novas opções políticas, né? Legal. Sem preconceito, sem qualquer tipo de discriminação, né? Abrir a cabeça, eu acho que isso que é importante, para as coisas novas, para as coisas diferentes, e pesquisar bastante também, estudar, ler, que eu acho que é importante isso, as pessoas têm que ter mais consciência das coisas, de tudo. Eu fico até constrangido de falar o que considera, porque fica difícil você dizer para as pessoas o que elas devem fazer, né? Eu acho que elas devem seguir um caminho de evolução, de que a vida delas melhore e que tenham mais amor, mais tolerância, mais paciência, que é isso que está faltando. Também, né? Legal, Guilherme. Nós do Comitê Popular Conceição Fontana e o Partido dos Trabalhadores, a gente te agradece muito o teu tempo, tua disponibilidade aqui para esse momento conosco, e esperamos a gente ter novas conversas por aí. Com certeza, eu estou aberto, estou à disposição. Obrigado, Antônio. Valeu. Até mais. Até mais. Juntos aí.